Está começando mais um Palavra e Louvor. Quem pode ajudar-te a viver e o perdão obter? Quem pode teu fardo levar, pronto pra ajudar? Cristo, seu nome tem poder. Cristo mudou meu viver. Cristo veio ao mundo pra salvar você. Quem morreu, mas ressuscitou e mostrou amor. Quem pode levá-lo ao céu, sendo tão fiel? Cristo, seu nome tem poder. Cristo mudou meu viver. Cristo veio ao mundo pra salvar você. Quem pode ajudar-te a viver e o perdão obter? Quem pode teu fardo levar, pronto pra ajudar? Quem morreu, mas ressuscitou e mostrou amor. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Bom dia, boa tarde. Irmãos, hoje eu vou falar sobre 2 Timóteo 2,15, que fala sobre que nós precisamos manejar bem a palavra de Deus, né? Aí eu vou ler aqui, 2 Timóteo 2,15, diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Na outra tradução fala que maneja bem a palavra da verdade, né? Então, irmãos, eu acredito que em primeiro lugar, para a gente poder falar com propriedade, a gente precisa praticar a palavra. Porque quando a gente fala do que a gente vive, são mais do que palavras, são experiência de vida. É a palavra na prática. Quem tem conhecimento apenas técnico, mas não vive a palavra e não foi exercitado pela palavra, não vai poder falar com propriedade. Por exemplo, quem não tem amor no coração, ou vive com ódio, ou com rancor, ou com mágoa, não estará praticando a palavra, porque isso tudo é contrário do que é ensinado na palavra. Deus é amor, e Ele quer que pratiquemos o amor, quer que falemos da palavra com amor. Outro ponto importante é estudar, se preparar, sempre estar lendo, lembrando, memorizando e gravando a palavra de Deus. Como diz em Salmos 1, sobre nós meditarmos na palavra de Deus dia e noite. Se a gente fizer essas coisas, isso vai estar nos ajudando a meditar, a pensar e a viver a palavra dia e noite. Você tem estudado e lido a palavra todos os dias?
Você tem falado da palavra para as pessoas ajudado pelo Espírito Santo ou pela carne? Você tem falado da palavra para as pessoas? Você está sendo guiado, geralmente é guiado pelo Espírito Santo ou pela carne? Eu acho que é muito importante essa pergunta, porque quando você fala pela carne, mesmo que você esteja falando da palavra, não vai trazer edificação, não vai dar frutos. Agora, quando falamos pelo Espírito, aí falamos com amor, falamos com sabedoria, com humildade, levando edificação e união, né? E outra coisa também que eu acho importante é nós analisarmos quais são os resultados que as nossas palavras, que as minhas e as suas palavras têm causado nas outras pessoas. Será que tem causado edificação? Tem construído pontes entre você e o outro? Construído relacionamentos e amizades? Ou tem causado separação e divisão e inimizade? Presta atenção. Pensa no quanto a sua e a minha vida tem sido usada para construir amizades e relacionamentos. O quanto a sua e a minha vida tem sido usadas para a edificação das outras pessoas. Agora eu vou falar de um ponto mais prático. O quanto você e eu tem estudado a palavra, quanto a palavra de Deus tem sido gravada na sua mente e no seu coração, para que você consiga praticá-la em toda a sua totalidade. Eu creio que é muito importante e necessário e fundamental ouvir mensagens, orar, ler a palavra diariamente. Eu já ouvi um ditado que faz uma comparação, onde nós temos 2 lobos dentro de nós, o lobo bom e o lobo mau, e vai vencer o lobo que for mais bem alimentado. Por isso a importância de nos alimentarmos da palavra diariamente, de todas as formas, ouvindo as mensagens, lendo a palavra, orando, pensando nela dia e noite, gravando ela em nossos corações e nossas mentes. Você tem feito isso? Qual lobo você está alimentando mais? O lobo bom ou o lobo mau? Tem uma escritura que fala que a fé vem de se ouvir a palavra de Deus. Ou seja, esse é o combustível da fé, o alimento da fé. Sem isso, a fé, ela morre, a fé fica fraca. O mundo vai te alimentando com as coisas dele. E para você não ser consumido por ele, você e eu precisamos nos alimentar das coisas de Deus. Como diz na palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, nós precisamos do alimento físico e do alimento espiritual. E eu acredito que o alimento espiritual é mais importante do que o alimento físico. Então, faça isso. Cuide melhor do seu alimento espiritual. Use e dedique o seu tempo para se alimentar espiritualmente. Outra coisa que eu acho também muito importante é você praticar e viver aquilo que é ensinado na palavra. Senão, não terá utilidade. Nada disso. Nem orar, nem ler, nem ouvir. Porque a fé sem obras, ela está morta. Ou seja, não adianta fazer tudo isso de forma mecânica, como uma regra, mas sem ter mudanças no seu coração. É importante fazer essas coisas, mas com o coração certo, vivendo e praticando a palavra. Não tem uma fórmula pronta. Nós vamos descobrindo a melhor forma, melhorando, adaptando, aperfeiçoando com a prática, sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, irmão, vamos orar para finalizar. Pai bendito e fiel, Pai santo, Pai de amor e de misericórdia, nos ensina, nos guie, nos ajude a lermos, orarmos, meditarmos e praticarmos a sua palavra diariamente, a cada dia. Da mesma forma que precisamos nos alimentar fisicamente, para que nosso corpo seja sustentado e fique firme. Enche-nos do Espírito Santo, Pai. Nos usa como instrumento em suas mãos, para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Coloca amor em nossos corações,
para amarmos aos outros da forma que te agrada. Nos ensine e nos guie pelo seu Espírito Santo. É o que oramos e agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje vamos continuar com o devocional. Tema: o alicerce sólido. Episódio número 15. Meditem na palavra de dia e de noite. Sobre esse tema, sobre a importância de meditarmos na palavra do Senhor a qualquer hora durante o dia, eu lembrei de uma passagem que se encontra em Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, que Deus fala com Josué e Deus anima Josué. Então vamos à leitura. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então vamos pensar um pouquinho nessa passagem. Deus, ele anima Josué. Então nessa passagem fala que seu servo Moisés, que estava conduzindo aquele povo até a terra prometida, Moisés morreu. E logo ficou quem essa responsabilidade? Coube a Josué. Então Deus anima Josué para Josué ser forte, ser corajoso. E também Deus fala que assim como Deus foi com Moisés, Deus seria também com Josué. Então não seria uma missão fácil para Josué conduzir aquele povo até a terra prometida. Por isso que Deus está falando aqui, animando, fortalecendo. E o Senhor não fala só uma vez para que Josué fosse forte, corajoso. O Senhor fala também, versículo 7, versículo 9, 3 vezes aqui o Senhor
fala: seja forte, corajoso, não temas. Então dá força, dá muita força para Josué. Mas algo muito interessante, o Senhor fala também com Josué para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés ali, o seu servo, ordenou. Então, Deus fala ali para Josué: faça tudo o que o meu servo ali te ordenou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que tudo que ele fizesse seria bem sucedido. E também a questão também da própria palavra do Senhor. Então, Josué tinha que conduzir aquele povo, um povo difícil, mas tinha que conduzir aquele povo. Mas Josué também teria que falar da palavra do Senhor. Então o Senhor fala: não cesses, não pare, de falar da minha palavra, do livro da lei, e medite nele de dia, de noite, e para que ele tivesse o cuidado de fazer tudo o quanto estava escrito, porque isso sim ia ajudar Josué a prosperar nos seus caminhos e ele ser bem sucedido. Então, para que Josué tivesse sucesso ali naquela missão que Deus deu para ele, ele teria que observar a palavra do Senhor, meditar, refletir, pensar. E sabemos que conforme Josué, essa missão que Deus deu para Josué conseguiu concluir com êxito, conseguiu levar esse povo realmente para entrar até a terra prometida. Mas fica uma reflexão para nós. Será que nós estamos meditando nesse livro, na palavra de Deus, tanto de dia, de noite? Isso cabe a mim também. Será que estamos falando da palavra de Deus ou estamos ficando calados? Então, algo para a gente pensar, algo para a gente refletir, que devemos falar mais, não podemos ficar calados, devemos falar mais da palavra de Deus, devemos refletir. Isso agrada a Deus. O nosso caminho vai ser um caminho de sucesso, vai ser um caminho abençoado, assim como foi para Josué. E é muito interessante aqui também que Deus falou ali com Josué da mesma maneira que Deus está falando com cada um de nós aqui. Quando lemos aqui do versículo 1, tudo que aconteceu da morte de Moisés, até Deus dar essa missão para Josué, Deus fortalece o seu servo, assim como Deus fala conosco também, sobre se você, um exemplo, pode estar passando um momento difícil, medite na minha palavra, medite na palavra do Senhor. Aqui, Deus fortaleceu Josué, assim como o Senhor pode te fortalecer também. Eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse devocional, Pai. Pai Santo, Pai bendito, assim como o Senhor fortaleceu, meu Pai, a vida do seu servo Josué, logo após a morte de Moisés, pedimos que o Senhor nos fortaleça sempre nas nossas dificuldades, pedimos também que o Senhor nos ajude a meditar na Tua Palavra, tanto de dia quanto à noite, e de fazermos tudo conforme a Tua vontade, Pai, porque isso lhe agrada, Senhor. No nome de Jesus, Pai, te agradeço por essa oportunidade, por realizar esse devocional. Peço que todas as pessoas que venham escutar esse devocional, Pai, seja tocado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém.
ovelha e tu. 1, 2, 3. Eu sou ovelha e tu, meu pastor, sempre a me vigiar. Teus olhos me seguem pra onde eu for, está sempre a me cuidar. E quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és. E quando vem o leão, tu me dás a vitória, está sempre a me vigiar. Somos teus filhos e tu nosso Pai, sempre a nos vigiar. Nos dá teu amor e nos dá tua paz, sempre a nos cuidar. E quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és. E quando vem o leão, tu me dás a vitória, está sempre a me vigiar. E quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és. E quando vem o leão, tu me dás a vitória, está sempre a me vigiar, está sempre a me vigiar. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados jovens. Aqui quem está falando é o Mano Chagas. Vamos com mais um devocional. O tema é o alicerce sólido. Esse aqui é o episódio Mente Renovada. Vem comigo. Creio que para você, meu amado irmão, para você, meu amado jovem, o padrão mundano nunca foi tão claro. Antigamente era difícil você identificar isso, não era tão claro. Hoje o padrão mundano está cada vez mais escancarado, cada vez está sendo empurrado goela abaixo na sociedade. Não sei se você tem essa percepção. Não há mais a questão de ter vergonha, de o senso comum, né, apontar o erro, evidenciar o erro, né? Hoje temos um modo libertinoso de conduzir sua vida, sendo aceito, sendo tolerado, e nós temos acostumados com isso. E isso não ocorre somente, meu amado irmão, né, no mundo que jaz em trevas, mas também no contexto cristão, né? Algumas pessoas estão se moldando a esse padrão mundano, deixando que esse padrão adentre na igreja, e está tudo bem, isso está tranquilo. E não estão fazendo isso de uma forma velada como fosse no passado, agora de uma forma escancarada, né? E isso, meu amado irmão, eu observo cada vez mais. O cristianismo brasileiro tem conformado com um padrão que desagrada a Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiramente, para que eu não me conforme com este mundo, eu preciso, evidentemente, entender qual que é o formato, qual que é o padrão do mundo. Como eu comentei, na atualidade aí não está tão difícil de você discernir ou distinguir, qual é esse padrão mundano. Da mesma forma também não está difícil, você
distinguir qual que é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Tendo ambos, né, as perspectivas claras e evidentes, né, o que basta é o quê? Você escolher. Se você vai se amoldar a qual desses padrões, o que agrada a Deus ou o padrão mundano. Para que você escolha de maneira sensata e sábia, é necessário que você renove a sua mente, renove a sua compreensão e o seu entendimento. Feito isso, você com certeza inclinará a sua decisão para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não deixando que o mundo tome forma em sua vida, tome forma onde você congrega, tome forma no seu trabalho, no seu casamento, na relação com seus pais, na escola, na faculdade, eu não sei, mas você vai saber discernir, distinguir, né, o que é mundano e o que agrada a Deus e escolher evidentemente aquilo que agrada ao Pai. Mas lembre, amado jovem, amado irmão, você precisa de uma mente renovada, você precisa que você amolde ali a sua mente, né, que outrora era uma mente que estava em trevas, né, ou estava envolto ali a escamas e a cegueira, a sua mente do seu velho homem, do seu velho jovem aí, correto, para que você transforme e mude ela com a ajuda de Deus através do teu Espírito Santo. Só assim, amado irmão, mente renovada, a escolha é certeira e com certeza você vai experimentar a boa e agradável e perfeita vontade do Pai. Beleza? Fui! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados jovens. Quem está falando é o Mano Chagas. Vamos com mais um devocional. O tema dessa temporada é o alicerce sólido. Esse aqui é o episódio Deseje de coração o leite puro espiritual. Creio que não deve ser novidade para nenhum de vocês que me ouvem que o bebê, né, logo após ele ter sido concebido pela sua mãe, para que ele cresça, para que ele se desenvolva ali de uma forma satisfatória, é necessário que esse bebê ele se alimente de um leite puro, de um leite ali maternal concedido ali pela sua mãe. Esse leite ali vai trazer as proteínas necessárias para que ele cresça, se desenvolva, enfim, isso é evidente, creio que para todos. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite puro espiritual, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Primeiramente, é indicado aqui, recomendado que você livre-se de tudo o que é ruim. É evidente, que você traz contigo ali, traz requisitos, alguns, muitos, outros poucos, mas traz ali
pontos ali na sua carne no qual é necessário que você se livre disso. Manias ali, pensamentos, hipocrisias e invejas, qualquer tipo de mal no qual insiste, né? Eu costumo dizer que é a podridão que insiste em habitar em mim, que insiste em habitar em você, meu amado jovem, meu amado irmão. Vamos nos livrar de tudo o que é ruim. E nós, como crianças recém-nascidas, como eu comentei no início do áudio, né, temos que desejar um alimento racional, leite puro racional, vai depender da versão no qual você está aberto aí lendo, no qual você vai abrir depois para conferir, né, se eu estou falando algo, né, como diz o irmão Nandinho, né, vai que é heresia, né, você está crendo em mim aí e não está conferindo no texto, não está se alimentando do leite, do alimento racional. Deseje isso, meu amado jovem, deseje isso, meu amado irmão, assim como uma criança deseja esse leite. Você precisa dele, você precisa se alimentar desse alimento puro e racional, para que por meio desse alimento você cresça para a sua salvação. Assim, meu amado jovem, é evidente que você toma café da manhã, almoça, café da tarde, janta, ceia, né? Enfim, você se alimenta regularmente, né, do alimento físico. Faça o mesmo, na mesma intensidade que você deve se alimentar do alimento que é espiritual. Ainda mais agora, amado jovem, você que estava no reino de trevas e passou por reino de luz, agora que você provou que o Senhor é bom, meu irmão, você deve desejar isso, né? Isso deve ser o alvo da sua vida. Eu preciso me alimentar espiritualmente. E conforme você ali vai caminhando em direção a Deus, vai se aproximando dele, né? Ele sendo a pedra viva que foi rejeitada pelos homens, né? Vocês sabem bem disso, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, Jesus o Cristo. Você também, amado jovem, amado irmão, você vai ser utilizado como pedra viva na edificação, né, de uma casa espiritual, né? Então você vai ser, meu amado jovem, meu amado irmão, um sacerdócio santo. Que responsabilidade que você tem, que privilégio que o Pai te concedeu e nos concede, meu amado irmão, meu amado jovem, unicamente por meio do próprio Cristo. Tendo isso em mente, você sabendo o alvo, você sabendo as condições ali, quais são os benefícios que você tem, comece hoje, né, se alimentando do leite puro espiritual. Se você já faz isso, intensifique. Se você não faz, separe aí uns minutinhos do seu dia, um tempo de qualidade entre você e Deus, entre você e o alimento espiritual. Não se preocupe, meu amado jovem, amado irmão, com a quantidade. Separe o tempo que você entende que é necessário para você, mas o faça com qualidade. Nesse tempo aqui do meu dia, Senhor, é entre eu e você. Vou buscar relacionamento entre eu e o meu Pai. Eu vou me alimentar do leite puro espiritual, do alimento racional, para que eu possa crescer no conhecimento e na graça para a minha salvação. Beleza, meu jovem? É isso, meu amado jovem, que você tem ouvido aí ao longo de todos esses dias acerca de você ter um alicerce sólido para a sua fé, para que você consiga, meu amado jovem, amado irmão, cumprir a sua carreira, combater o bom combate, guardar a fé e receber a sua coroa, no qual está preparada para você, e você vai habitar eternamente com Deus. Beleza? Pense, meu jovem. Fui.
tarde, boa noite. Nós estamos vendo sobre o alicerce sólido e hoje vamos meditar a respeito de em tua palavra está a minha esperança. Eu gostaria que você, nesse primeiro momento, meditasse a respeito da importância da palavra de Deus na sua vida. Eu sei, talvez você fale tudo. E eu vou fazer alguns desafios durante essa meditação, esse devocional, que eu gostaria que você realmente fosse o mais longe possível na sua confiança para com o Senhor e na palavra dele. Sei, a palavra dele é inspirada, Paulo falou isso lá para Timóteo, nós conhecemos bem. Mas e para você? A palavra de Deus é realmente a palavra de Deus, a palavra inspirada, a palavra que eu ainda não vou começar a falar algumas coisas, mas o quão profundo quando você medita a respeito disso. Algumas pessoas acreditam em Deus, mas às vezes não nas palavras de Deus. No caso da Bíblia Sagrada, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Algumas pessoas até acreditam em Deus e na palavra, mas até certo ponto. E você? Quando vem o desafio, quando vem as leis do Senhor para falar para você, não faça isso. Vamos agir dessa forma. Quando você vê os provérbios que falam, vamos agir assim que isso vai acontecer lá na frente, os frutos vão ser esses. Quando você vê sendo de alguma forma provado a colocar em prática as coisas do Senhor que são difíceis, ali está a palavra do Senhor na sua vida e é ela que vai resolver a situação. Como é para você? Quando você precisa demonstrar amor ao próximo, a quem você recorre? A Deus? Eu sei, oração. Mas o que fazer para demonstrar amor ao próximo? A palavra de Deus fala. Quando você precisa saber como pregar o Evangelho, o que deve ser pregado, a quem você recorre? A palavra de Deus diz somente a Cristo e este crucificado, sem coisas mirabolantes. A gente descobre isso aonde? Na palavra. E assim, várias formas de relacionamentos, formas de ajudar as pessoas mesmo, seja repreensão, seja dando o ombro para a pessoa que necessita naquele momento, né, de algum conselho e assim por diante. A gente usa a palavra. Ou será que com você é diferente? Quando você pensa a respeito de todas as coisas que você pode fazer, de decisões que você deve tomar, de ajudas que você deve dar, de demonstrar sentimentos que você deve demonstrar, você recorre ao quê? A palavra de Deus, as coisas que você aprende de outras pessoas em outros lugares. Eu falo tudo isso porque nós vamos meditar um pouco no Salmo 119, o irmão até me ajudou com esses versículos aqui, 144 em diante. A gente vai ler mais um aqui também, nesse capítulo, mas primeiro momento, veja comigo. 119, Salmo, e o versículo 144. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles, e viverei. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observa os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra, espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Você tem esse pensamento a respeito da palavra? Você achou bonito como o salmista falou aqui? Você falaria assim nas suas orações, quando você está pensando na palavra, na maravilha que é a palavra? Ele fala dia e noite, né? Ele fala nas vigílias noturnas, bem ao alvorecer, no comecinho do dia, nas dificuldades, né? Ele diz, a palavra do Senhor é os decretos, realmente, devem ser seguidos, os juízos. Você pensa assim, que esses testemunhos do Senhor, essa justiça do Senhor, é quem dá inteligência e vida? Nesse mesmo capítulo 119, quando nós vamos lá para o versículo 105, tem um cântico que cantei durante muitos anos, que é baseado nesse versículo. Ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra,
e luz para os meus caminhos. Ele está deixando muito claro que não dá para chegar e estar no caminho do Senhor, chegar até o final sem a luz do Senhor, a palavra de Deus. É ela que nos guia. Quem já leu o livro O Peregrino, eu acho que lembra bastante desse ponto onde o peregrino ele precisa ir pelo caminho e, no caso, ele lembra bastante de vários versículos e isso é bem interessante. Ali no livro é traçado o caminho de um cristão. Imagine viver sem a palavra de Deus, que é a luz para o caminho, é as lâmpadas para os nossos pés. Ou para você não é tão importante assim a palavra de Deus. Se você tem dificuldade nesse momento de ler porque se sente cansado, se você tem dificuldade porque você acha que é muito estranho aqueles mandamentos que é falado, né, mesmo no Novo Testamento, que é os que nós seguimos, se você acha que, puxa, já se passou muito tempo, não sei, a palavra fala muito bem disso pra gente. Fala aqui em Salmos, mas olha só, quando João pensava em Deus e Jesus, ele diz assim sobre eles em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, era e há de vir, o Todo-Poderoso. Isso é a palavra dele. Ela sempre foi, é e continuará sendo Todo-Poderoso. A palavra do Todo-Poderoso, que vai salvar a sua vida, que vai levar você ao caminho verdadeiro. No fim de tudo, a coroa da justiça vai ser entregue. E graças ao Senhor, o Espírito revelou para nós essa palavra que nos guia dia e noite, né? No cansaço, no sono da manhã, quando nós acordamos, nas dificuldades, nas coisas boas. A palavra fala com a gente em todos os momentos. Que a gente possa sempre abraçar a palavra nisso, não deixar se desanimar e deixar de escutar. E sim se entregar ao Senhor e à palavra dele. Para que a gente possa realmente sentir a justiça dele. E poder ter a oportunidade de ver Jesus, né, e o Senhor nosso Deus um dia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia.
aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, jovens adoradores. Dando aqui para mais um devocional. E a gente está continuando a temporada O Alicerce Sólido, né? Estamos no episódio 18 e hoje a gente vai falar sobre crescer na graça e no conhecimento, né? Esse texto ele é baseado, na verdade, esse áudio ele é baseado em 2 Pedro 3, 14 ao 18, né? Pedro ele está orientando esses irmãos para que eles vivam de forma digna, para que quando Deus voltar, os encontre bem, né? Melhor do que eu falando, vamos ler essa escritura e refletir sobre ela. 2 Pedro capítulo 3, versículo 14 ao 18. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforce-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, a falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparam, como também deturparam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado, para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. É evidente que a nossa busca, o nosso desejo deve ser estar com o Senhor, na graça de Deus. Quando nós começamos a pegar o Evangelho, começamos a criar as nossas leis e começamos a inventar coisas, aquilo não se torna mais o Evangelho de Cristo. Quando nós tiramos nosso foco daquilo que é a palavra e nos apegando a outras coisas que não são a palavra, pessoas que deturpam a palavra, pessoas que não aceitam ela como foi, nós aceitamos essas pessoas, nos juntamos elas como se elas estivesse correto, nós estamos saindo de uma posição segura. Porque o Evangelho ele é simples, ele não tem complicações. O ser humano ele gosta de complicar as coisas, mas Deus não. Deus chamou nós para o arrependimento. Ele nos chamou nós para a sua graça, para que através do seu Filho nós tivermos salvação. Não através das nossas atitudes, de se nós sermos bons ou ruins, não, mas porque Deus é bom e Deus executou bondade em cada um de nós. Então, por que eu desviarei meu assunto, por que eu desviarei meus olhos para aquilo que não é paz, para aquele que não tem autoridade nenhuma sobre os céus nem a terra? Não faz sentido. Por isso que nesse momento eu preciso olhar para a graça e para o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho auxílio dos apóstolos, tenho auxílio do Espírito Santo. Eles deixaram grandes coisas reveladas para que a gente possa estudar e que a palavra possa se renovar em nós sempre. A ideia de crescer quer dizer que isso cada vez mais vai criando um movimento dentro de nós. Então a palavra ela cresce dentro de nós. Basta você deixar ela crescer. Vamos deixar a palavra crescer em cada um de nós. Vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, gratidão, Senhor, mais um dia. Gratidão pelo seu imenso amor, pela sua misericórdia. Gratidão pelas suas bênçãos, Senhor derramado. Gratidão pelo seu imenso cuidado, Pai. Nos guie nos seus santos caminhos, para que possamos ver uma vida digna, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. E não se esqueça, Jesus é o meu mano e pode ser o seu também. Falou!
Já experimentou em fazer as coisas como se estivesse fazendo para Deus? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é o Bruno. Hoje, continuando o tema da semana sobre o alicerce sólido, vamos falar sobre o episódio de hoje, Sem mim, nada podeis fazer. Pensando nas coisas que você fez hoje, quais delas você fez pensando no Senhor? É interessante nós analisarmos essas situações, pois às vezes fazemos as coisas no automático, não da maneira que nós melhor conseguiríamos fazer, e aí não estaríamos fazendo isso pensando no Senhor. É interessante a gente ver em Provérbios 16, versículo 3, Provérbios 16, versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, quando nós consagramos ao Senhor tudo o que fazemos, significa que estamos colocando Ele nos nossos pensamentos enquanto agimos, enquanto estamos tomando determinada ação, enquanto estamos fazendo alguma coisa. Isso reflete bem em como nós somos bons servos, pensando sempre no nosso Senhor, como se estivesse fazendo uma tarefa para Ele, quando estiver fazendo qualquer tipo de tarefa. Então, se nós consagrarmos ao Senhor em tudo o que fazemos, nossos planos, serão bem-sucedidos aqui, como diz. Porém, se nós não consagrarmos ao Senhor em tudo o que fazemos, nossos planos não serão bem-sucedidos. O plano, no caso, da salvação. Temos que consagrar ao Senhor nas ações que tomamos. Pois, que tipo de cristão seríamos se tomássemos qualquer tipo de ação, até aquelas que seriam ruins, tanto até para outras pessoas, quanto para nós, quanto para nossos familiares? Assim, quando nós colocamos o Senhor na frente e pensamos quais tipos de ações agradariam ao Senhor, nós tomamos as decisões certas em que o Senhor é edificado e a palavra do Senhor é espalhada. Sem Deus, nada podemos fazer, porque se nós fizermos as coisas sem consagrar a Ele, sem pensar em fazer as coisas para Ele, seremos mal sucedidos nas coisas que fazemos. Esse foi o áudio, espero que tenha ficado claro. Se alguma coisa não ficou clara, convido a me chamar em privado, que eu tentarei esclarecer o melhor possível. Pois, por enquanto é isso, não esqueçam que Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje vamos continuar com mais um devocional. Tema: o alicerce sólido. Episódio 22. Seja cumpridor. Então vamos comentar sobre esse episódio que fala a respeito de uma pessoa que executa um trabalho ou uma pessoa que obedece. E pensando nesse assunto, eu gostaria de ler Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 13. Deus prova Abraão. Passado algum tempo,
Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Então, aqui nesses versos, observamos que Deus, ele provou Abraão, e essa história é uma história real. Deus, ele fala com Abraão, ele deixa bem claro com Abraão: Abraão, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e que ele deveria levar para um lugar para sacrificar o seu único filho Isaque como holocausto, num local que ele ia indicar. Então a gente vê aqui que Deus realmente provou Abraão, e Abraão ali, ele estava disposto a sacrificar o seu único filho, o filho da promessa. E não era qualquer filho, era o filho que Deus prometeu para Abraão. E através desse filho viria todas as gerações. Então, um filho muito valioso. Claro que todos nós somos muito valiosos para Deus, mas aqui é um filho que Abraão aguardou muito para ter esse filho. E Deus ali, ele quer provar a fé de Abraão. Deus ali, ele quer ver se Abraão iria obedecer ele. E Abraão obedece. Abraão, ele caminha ali por 3 dias. Abraão, ele leva servos com ele. Abraão ali, ele prepara tudo ali, a lenha, para fazer aquele holocausto, o sacrifício. Abraão, ele amarra ali o seu filho no local ali. E quando ele vai sacrificar, o anjo do Senhor fala com Abraão para não fazer aquilo com o rapaz. E é interessante que a gente vê a fé de Abraão. Quando Abraão está caminhando ali, será que foi fácil para Abraão? Esperou tanto tempo para ter um filho. E quando Deus dá um filho para Abraão,
Deus ele pede aquele filho como para ele realizar um holocausto ali, um sacrifício? Será que Abraão estava indo ali naquele local totalmente feliz? Aqui não fala na Bíblia, mas vamos supor, será que Abraão não, ele estava ali cumprindo, ele estava ali obedecendo a Deus, mas ao mesmo tempo o coração ali estava triste? Não sabemos, mas pode ser que isso tenha acontecido. Mas é interessante que enquanto ele vai ali naquela caminhada com seu filho, o seu filho, ele fala, Ele fala: meu pai, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, com muita fé, ele fala ali: Deus mesmo há de prover o cordeiro. E realmente, Deus ele proveu o cordeiro ali. Deus ele não permitiu que Abraão sacrificasse Isaque. É uma história muito linda para cada um de nós refletirmos. Eu lembrei de uma passagem também que o Senhor fala assim, Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então o Senhor deixa bem claro aqui, tudo que é colocado na frente ali, se a pessoa ama mais um pai, uma mãe, um filho, mais mesmo do que a Deus, não é digno de Deus. E a gente percebe aqui nessa passagem, quando Deus prova Abraão. Abraão, ele foi digno de Deus, porque ele amou mais a Deus do que o seu próprio filho. E ele temeu a Deus, ele respeitou a Deus, ele obedeceu a Deus. Então, fica uma reflexão para cada um de nós. Será que sempre quando formos obedecer algo que Deus pede, a princípio, no começo, isso vai trazer uma grande alegria? Por exemplo, a gente viu a história de Abraão. Será que quando Abraão foi ali levar o seu filho, sabendo que ele teria que sacrificar, ele estava disposto a sacrificar Isaque, será que ele foi com total alegria? Talvez não. E será que quando Deus pedir algo para nós, será que no começo vai ser total alegria? Pode ser que não, ou pode ser que recebemos essa alegria no coração, de poxa, eu vou fazer isso vai alegrar o coração de Deus, eu estou feliz com isso. Pode ser que sim, mas devemos sim sempre obedecer a Deus. Devemos sim sempre amar a Deus em primeiro lugar, para sermos, por mais que somos servos falhos e pecadores, mas colocar Ele em primeiro lugar para que sejamos dignos dele e nada, as outras coisas não. Primeiramente Deus e depois sim, vem as outras coisas. Então gostaria de fazer uma oração para agradecer a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado, Pai, por mostrar o seu amor, o seu carinho. Obrigado aqui por essa palavra que mostrou o seu servo. Foi um servo que deve ter sido difícil para Abraão essa missão, mas ele obedeceu o Senhor. E o Senhor aqui o recompensou. O Senhor o ajudou, Pai. E pedimos que o Senhor, Pai, por favor, abençoe a todas as pessoas que estão aqui, que vão tirar um momento para ouvir essa palavra, que o Senhor possa obedecer cada uma delas. E nos ajude, Pai, a te obedecer,
a cumprir tudo aquilo que o Senhor nos pede, Pai, por mais que possa ser difícil no começo, por mais que venha momentos que a gente possa até ficar triste ou ficar sem força, mas que o Senhor nos traga alegria, que o Senhor nos traga força, que o Senhor nos traga ajuda, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema que nós estamos estudando é o alicerce sólido e a aula de hoje é persevere nestas coisas. Esse tema é muito importante, né? A gente vai ler um versículo que mostra a importância da gente não desistir, para a gente perseverar. Talvez seja uma mensagem um pouquinho mais firme para os jovens, para eles não desanimarem, mas também é para os pais, para aqueles que são mais velhos, que é muito importante. Você já parou para pensar na sua importância para o desenvolvimento de um jovem, você que é um pouco mais velho? E você que é jovem, você já parou para pensar o quão importante é o seu desenvolvimento no começo da fé cristã? Eu percebo muito isso na vida dos apóstolos. Jesus ficou com eles durante muito tempo, guiando eles, para que eles se fortalecessem e ainda assim depois veio o Espírito Santo para continuar ajudando, para que eles ficassem maduros quando veio o que era perfeito. O apóstolo Paulo a mesma coisa, mesmo depois de muito tempo, né, já do cristianismo indo, né, os do caminho, fazendo o trabalho, ele aparece, aprende com o Senhor Jesus, aprende com Barnabé, com outros, mas aí depois ele já tem uma responsabilidade e vai, mas sempre se alimentando do evangelho, das coisas de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, eu não sei qual o motivo, acabam às vezes desanimando os mais jovens, falando: não, você está lendo demais a Bíblia, não é bom, né, a letra mata. Quando você fala que a letra mata para um jovem, você está ensinando uma heresia para ele. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou. E eu já escutei isso, infelizmente, né? Graças ao Senhor, não de cristãos, mas de outras pessoas que não gostavam de ver, eu, muitas vezes com a Bíblia, queriam que eu me desviasse do meu caminho e já usaram esses versículos, né? Vai curtir a vida, rapaz, negócio de Bíblia e tal, e graças ao Senhor eu não escutei isso, né? Sempre percebi que esse versículo era mal usado. E muitos outros, infelizmente, ainda assim, colocam cargas excessivas sobre os mais jovens, ou, às vezes, colocam um peso tão grande num jovem que ele se afasta. E nesse devocional eu gostaria de conversar a respeito disso. Quanto você está preparado para ajudar um jovem a perseverar? E você, jovem, você está disposto a lutar porque você tem que perseverar no seu caminho? Um caminho difícil, mas que vai ser importante para que você amadureça, para que você tenha um caráter aprovado, né? Quando Paulo está escrevendo, né, para Timóteo, é difícil para mim não lembrar de Cristo Jesus falando que nós temos que ter fome e sede de justiça. Isso é muito importante. A gente precisa querer cada vez mais se alimentar da palavra. Cristo Jesus diz em João, acredito que é no capítulo 6 ali, ele está falando que ele deseja que as pessoas comam ele por completo, no caso, retenham ele por completo. Né? Toda a sua palavra seja comida por completo. Ele é o alimento que desceu do céu, ele é o maná que desceu do céu espiritual. E aí, Paulo está falando com Timóteo, no capítulo 4 de 1 Timóteo, no versículo 12, ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o que te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como a teus ouvintes. Olha o tanto de coisa que ele falou para Timóteo, mas em nenhum momento ele falou que você devia pegar mais leve, no sentido de, olha, você precisa ficar mais no banco de reserva, deixa que outras pessoas façam o trabalho. Não, faça o trabalho. Mostra para as pessoas que você está se preparando, que você sabe o que está fazendo, que você já aprendeu. Ele falou, você recebeu um dom muito importante, né, que foi concedido a você pelo Senhor. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, no caso, ao ensino. Faça, aplicar. Aplicar não é, tipo,
com algumas doses. É ir fazendo, ir lendo, ir aprendendo da palavra. Não era só imposição de mãos que tinha naquela época. Precisava disso. E é interessante que ele fala, medita nessas coisas. Ser diligente. Vamos, diligência. E para que o teu progresso seja a todos manifesto. Se nós estamos vendo que um jovem faz muito bem, nós não devemos pará-lo, nós devemos exortar, ajudar ele no caminho. Claro, quando precisar de repreensão, repreender, para que ele continue no caminho, com jeito, há jeito para tudo, na hora de ser falado. Cuida de ti mesmo, no versículo 16, jovem, você precisa tomar cuidado de você. Os que namoram, têm olhado para sua namorada, têm cuidado disso, se preparado para um dia se casar. Os que ainda não estão namorando, têm se preparado se um dia quiser namorar, tiver a oportunidade do Senhor, ter uma esposa, está se preparando para um namoro, né? Sabendo que o namoro tem que gerar casamento no futuro. Se você só quer namorar por namorar, tá errado. Então já tá vendo, já tem que aprender alguma coisa nova, tem que cuidar de ti mesmo nessa parte, né? E da doutrina, porque é importantíssimo que a gente guarde a doutrina, que ela fique conosco. João fala em Apocalipse, né? Que a gente leia, escute e guarde a palavra de Deus. E ainda mais aquele livro de Apocalipse, né? Ele está pedindo para fazer isso, e também nos outros também acredito que é com todos. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Olha a importância do exemplo para salvar os ouvintes, para ajudar os ouvintes a serem salvos. Nós nos ajudamos, nós não salvamos ninguém, é claro, mas nós nos ajudamos. E olha a importância de ter um jovem aplicado na igreja. Um jovem que quer ser evangelista, um jovem que quer pregar a palavra, mesmo não sendo evangelista, ele pode trazer ensinamentos, pode trazer coisas, ânimo, exortação à igreja que a gente não consegue compreender, porque muitas vezes a gente não vê. Nós matamos os jovens, os homens, as mulheres que querem fazer o trabalho. Às vezes por inveja, às vezes porque nós achamos que eles vão tomar o nosso lugar, às vezes porque não somos compreensíveis, falta de amor. E você, jovem, persevere. Se isso acontecer com você, alguém estiver tentando tirar do caminho, não tenha ódio, não tenha raiva. Ame-o. E mostre que, na verdade, não é isso que está acontecendo. Seja como Timóteo, deixe manifesta, né, ou manifestada, acho melhor dizendo, o teu dom, para que aquela pessoa possa olhar e falar, não, que bom que nós temos essa pessoa no nosso meio. Eu estava errado. Não é por força que nós vamos mostrar o nosso trabalho, é por amor. Que a palavra de Deus possa estar no nosso coração e que a gente possa ajudar as pessoas a perseverar e que você tenha força para perseverar na sua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados jovens. Aqui quem está falando é o Mano Chagas. Vamos com mais um devocional. O tema é o alicerce sólido. Episódio de hoje, sal da terra e luz do mundo. Vem comigo. Creio que você já deve ter ouvido com frequência, né, essa expressão. Alguns fazem disso até um jargão, né, evangélico, mas você já parou para pensar, né, sobre esse sal da terra e sobre a luz desse mundo? Né? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e o sal, se for insípido, do que há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Evangelho de Cristo, conforme relata Mateus, no capítulo número 5, nos versículos de 12 a 16. Primeiramente, meus amados, né, grande é a recompensa.
A recompensa que você terá por ser sal da terra e luz do mundo, por você propagar o evangelho que cura, que salva e que liberta, e que leva aquele que crê e permanece crendo em Cristo até o fim, aos céus da morada eterna, você terá grande recompensa. Grande será o seu galardão. Na sequência aqui, nós podemos levantar aqui vários usos, várias capacidades, possibilidades do uso do sal em nosso dia a dia, para temperar, para poder purificar, para poder conservar melhor uma comida, O sal ele tem várias funções. Penso eu, logo diz o Mano Chagas e não Deus, brincadeira, Quando você come uma comida salgada, ou se você pegar um pouco de sal aí, uma pitada de sal, você colocar na sua boca, imediatamente você terá sede, E aí você vai correndo ali pegar um copo para poder matar a sua sede. Diante disso, o que eu entendo, Qual que é a minha visão sobre o sal? Que você tem que causar esse mesmo efeito que o sal causa em você quando você põe ele na boca. As pessoas que estão em sua volta, que estão te ouvindo na sua presença, têm que sentir sede. Você tem que transmitir sede a elas para que elas desejam água. Não sei se você sacou a ideia, Porque se você conseguir causar isso nas pessoas, elas vão querer matar a sua sede. E é interessante, se você dá da água, da sua água ali, correto? Da sua palavra, da sua cosmovisão bíblica ali, correto? Essas pessoas terão sua sede saciada, Mas entenda eu que você acaba criando uma dependência nelas, porque elas vão estar pegando você como referência, E isso ao longo do tempo não é tão saudável, Mas quando você causa a sede nas pessoas, correto? E você mostra para ela, olha, na palavra de Deus ali você vai ter uma fonte eterna que jorra de Deus ali, para que você mate a sua sede. Opa, aí mudou, Porque aí você está ensinando a pessoa a saciar a sua sede na fonte verdadeira, que é a palavra de Deus. Portanto, meu amado jovem, meu amado irmão, você tem que ser esse sal da terra. Onde quer que você esteja, que você passe, onde quer que você diga algo, você deve causar sede nas pessoas, para que elas venham tomar da sua água e você indica a elas, olha, meu comentário é bom, o que eu falei para vocês é interessante, mas a verdade não habita em mim. Fala isso com humildade, Não habita em mim, mas habita na palavra de Deus que está na Bíblia. Ali é a fonte verdadeira. E eu posso ajudar você a se conduzir até essa fonte para você saciar a sua sede, você entender que Deus tem algo contigo, correto? Deus quer estar dentro de você, próximo de você, quer ter um relacionamento com você. Então, você, meu amado jovem, meu irmão, seja esse sal da terra. Da mesma forma que você é sal da terra, você é luz do mundo. Como você bem sabe, o mundo jaz em trevas, O maligno governa esse mundo. Mas você é um ponto de luz, porque você reflete a luz de Cristo. Entenda isso, Então você é um ponto luminoso em meio às trevas. Se você reflete a luz de Cristo, é evidente que você não vai se esconder ou tentar mascarar que você é um cristão. De forma alguma, revele essa luz para que todos saibam que você é um servo de Deus. Resplandeça o Cristo que há em você. Ilumine aquele local, cause-se nas pessoas ali, seja um servo útil na obra de Deus, correto? E sabe que você é motivo de alegria, motivo de exultação, porque grande é a recompensa nos céus. Beleza?
Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema é o alicerce sólido. O episódio de hoje é Ore por todos os homens. Vamos ler lá em 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Um trecho que Paulo nos exorta bastante sobre a oração de uma maneira geral. E a oração colocando alguma pessoa dentro dessa oração, né? Então, o primeiro passo que nós vemos aqui, antes de entrar em autoridades, em todos os homens, ele diz, né? É estar orando por alguém, né? Por si só, isso é uma prática de bastante amor, né? Que é algo que Deus exige nos seus mandamentos, que nós amemos uns aos outros. É um requisito para a gente estar entrando nos céus também. Então, você pode pensar, bom, se eu não faço isso ainda, em cada oração que eu fizer agora, eu vou estar colocando o nome de 2, 3 pessoas. E você pensa nas pessoas mais queridas que você tem. Vou orar por tal gravidez que deu certo. Vou orar por aquela pessoa que eu gosto, que está passando por alguma tribulação, está com dificuldades, por algum irmão, de uma maneira geral, que esteja com dificuldades, ou então você vai dar graças por esse irmão também. Enfim, vai começar a orar por alguém. E isso por si só está muito certo, está correto, né? Está dentro dessa exortação, é algo bonito, algo que demonstra muito amor, como eu já falei. Mas Paulo ele vai um pouquinho além, ele dá um segundo passo aqui, orar por todas as autoridades, né? Pelo rei, pelo presidente e pelas pessoas que são difíceis também, que estão envolvidas no grupo de todos os homens. Aí já fica um pouquinho mais complicado. Talvez você pense em tal inimigo que, entre aspas, que você tem no seu trabalho, que faz as coisas pro seu mal, que não tá nem aí pra você, que te trata de maneira rude, que é sujo contigo, ou então de tal autoridade que usa do seu poder para fazer maldade também, que é corrupto, não aqui no Brasil, mas alguém que nos tempos passados ou então ao redor do mundo que persegue os cristãos e tal. E você pensa com um ímpeto inicial assim, não vou orar por essa pessoa tão horrível. Mas Paulo diz aqui pra gente orar assim e querer o bem dessas pessoas, orar por elas, pela alma delas também. Quanto às autoridades, são por 2 motivos, para que a gente tenha uma vida de paz, né? A gente orar, olha Deus, não permita que muitas coisas ruins aconteçam aqui no meu país ou em tal localidade, para que a gente continue vivendo uma vida mansa e tranquila. Mas eu acho que Paulo diz aqui pensando mais numa questão de orar porque é a vontade de Deus e porque Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, mesmo a mais terrível das pessoas. Nós precisamos entender a preciosidade de cada alma para Deus e se compadecer, né, nos amadurecer para a gente se compadecer de cada alma também, como Deus se compadece. Pense que talvez Paulo estava escrevendo naquela época por imperador, que estava presente o imperador Nero, um homem que devastou os cristãos, que provavelmente os cristãos não tinham muita simpatia, porque era um homem extremamente maldoso com os cristãos, ou então alguma outra autoridade mesmo que provavelmente também perseguia logo ali depois que Cristo ascendeu aos céus e a igreja primitiva. Foram períodos difíceis para os cristãos. E Paulo está dizendo, ore por essas autoridades também. Sobre a preciosidade de cada alma, pense em Paulo, por exemplo. Paulo era um homem que perseguia também a igreja, mas que foi salvo. Pense em você mesmo. Talvez você era desprezível em algumas áreas de pecado da sua vida, mas talvez graças à oração de alguns irmãos que estavam pensando em você, você conseguiu se salvar também. Ou se não, talvez tenha algumas pessoas orando por você para que você deixe seu pecado de lado e comece a servir a Deus. Porque cada alma é preciosíssima para Deus. Nós devemos entender isso e orar por cada pessoa também. Que a gente alcance este grau de amor, de compaixão, de misericórdia e comece a orar com sinceridade por cada pessoa, incluindo as mais difíceis delas também.
até parecer óbvio o que eu vou falar agora, mas já pensou que o que pode estar dando de errado na sua vida é culpa sua? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Bruno. Hoje, continuando o tema da semana sobre o alicerce sólido, vamos falar sobre mude o seu procedimento de vida. Então, nesse momento, a pergunta inicial é um pouco instigante e talvez possa soar com um ar de afronta, mas não é essa a intenção de maneira nenhuma. A intenção é mais a ideia de que, mesmo que algo que esteja dando errado na sua vida, que não seja necessariamente culpa sua, a ideia de estar dando errado, mas você está insistindo no errado, o que você está fazendo para ser diferente, para agir de um modo diferente, para que essa coisa não dê errado? Coisas aos nossos redores, as coisas nas nossas vidas, o que influenciam as nossas decisões, elas podem dar errado e muito provavelmente vão dar muitas vezes. Mas cabe a nós olharmos quais que são os nossos procedimentos sobre aquilo e ver se não é necessário alterar, se é necessário algum tipo de olhar diferente sobre a situação. Como eu falei, às vezes nós vamos estar inseridos em situações nas quais não vamos ter o total controle sobre aquilo. Porém, ao mesmo tempo, se você insiste em algo que rotineiramente dá errado, a culpa se torna até sua nesse momento. Que você continua insistindo em algo que você sabe que não está dando certo. Eventualmente pode dar certo, mas não sem antes você ter uma mudança no seu procedimento de vida. Se você tinha um procedimento para tal área na sua vida, e algo que começa a dar errado e sempre dá errado, tente mudar esse procedimento. Talvez você esteja se colocando muito à frente e esquecendo da parte de Deus nessas coisas. Provérbios pode ajudar muito você nessa hora. Vamos ler Provérbios 3, do 5 ao 6. Provérbios 3, do 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Conheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Às vezes, quando a gente pensa numa mudança de procedimento de vida, a gente pensa em algo extremamente radical, mas às vezes a gente só está se colocando muito no centro, confiando muito nas nossas próprias decisões, nas nossas próprias experiências, no nosso próprio entendimento, e está esquecendo de que colocar Deus no centro é o mais importante. E com essa pequena mudança, né, de vida assim, a gente consegue solucionar nossos problemas de uma maneira muito mais fácil. Simplesmente colocando Deus no centro, onde Ele tem que estar. Esse foi o áudio. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou alguma coisa clara, convida a me chamarem no privado, que eu tentarei esclarecer o melhor possível para vocês. Esse áudio é isso. Não esqueçam que Jesus é meu mano e pode ser seu também. Tchau, tchau. Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos que nos ouvem. E, como de costume, aquela recomendação de que você ouça todos os áudios que são postados aqui, pois com toda certeza eles trarão a você um pensamento edificante, uma linha de raciocínio, alguma coisa para ajudar você, não só a meditar na palavra, mas também se motivar, se encorajar em buscar sempre pregar o Evangelho. E, se possível, pregue usando palavras, mas preferencialmente que você pregue com a sua vida. Dito isso, vamos ao devocional de hoje. Estamos falando sobre o alicerce sólido e
o episódio de hoje nós vamos falar sobre vista a armadura de Deus. Com toda certeza, se você convive no mundo cristão, você já ouviu falar muito, né, a respeito dessa passagem, que inclusive será utilizada hoje, Efésios 6. Fala sobre a armadura de Deus e como a armadura de Deus é importante para cada situação, para cada coisa que a gente vai fazer e principalmente para se manter na jornada espiritual até o retorno do nosso Rei. Quando a gente fala de Efésios 6, você vai ouvir falar de várias coisas. Ele deixa muito claro na passagem, né, que essa armadura é uma armadura, digamos assim, que espiritual que você usa. E eu queria ressaltar alguns pontos. Eu vou ler do versículo do 11 ao 18, mas com toda certeza vai ficar mais claro para você exatamente o tema do devocional de hoje, que a ideia da armadura não é simplesmente vestir a armadura para um desfile, né? Não é um carnaval, por exemplo, em que a pessoa coloca uma fantasia, não é para se sentir bonito, muito pelo contrário, é uma armadura que ninguém vai ver, mas principalmente ela te chama para um combate, pois no final de tudo, você não usaria uma armadura simplesmente para passeio. A armadura ela tem uma finalidade. Assim como Deus, quando expulsou Adão e Eva do Éden, ele fez o primeiro sacrifício, o sacrifício de animais, para criar roupas para Adão e para Eva. Assim também ele criou a armadura para nos proteger daquilo que realmente nós devemos combater. Dito isso, vamos na leitura que se encontra lá no versículo 11 até o 18, que diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne ou sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com oração e súplicas no Espírito. Vigiai nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Perceba, primeiro ele explica, né, cada parte que você tem que usar da armadura, ressaltando duas partes muito importantes. Com certeza você já ouviu pregações que detalham muito cada versículo e até mesmo estudos bíblicos aprofundados nessa passagem paulina, mas o mais importante que eu quero ressaltar aqui agora são os pontos: o escudo, que apaga todas as setas do maligno, ou seja, é praticamente um mandamento de você se defender de algumas coisas. E muitas das vezes se defender é não estar presente. Se você sabe que você vai estar num determinado lugar onde você vai ser diretamente atacado, muitas das vezes não tão diretamente, nem de uma maneira tão explícita, você tem que estar pronto com o seu escudo para se defender dos ataques, pois alguma coisa que te acerta pode causar dor, e com a dor o ser humano tende a reagir impulsivamente. A maioria das vezes que você pega registros bíblicos, a maioria das vezes que você olha as situações dos homens de Deus, no momento de dor, no momento de muita angústia, de muita agonia, até mesmo Cristo chegou a transpirar sangue. E isso pode ser causado por setas malignas. É importante que você se defenda. Mas o ponto mais alto dessa passagem, que eu gostaria de ressaltar hoje, é o capacete da salvação. A salvação vem pelo cabeça que é Cristo. Então é muito importante que você esteja com a sua mente protegida sobre todas as coisas que você tem no seu ambiente de trabalho, no ambiente onde você estuda, e às vezes até na igreja você vai ouvir de várias pessoas algumas coisas que podem, de certa forma, distorcer um pouquinho o que você pensa. Eis aí um motivo pelo qual nós temos que ser como os bereanos. Inclusive, esse áudio que você está ouvindo, confira na palavra, veja se realmente bate, porque é muito importante que a gente se alimente do verdadeiro alimento, que é Jesus. E se você ouve alguma coisa que pode distorcer o evangelho, certamente isso pode te trazer algum malefício e muitas das vezes pode chegar até a morte espiritual. Então é importante que a gente utilize o capacete da salvação e que a gente use também a espada, que é a própria fé do Espírito, a fé que nós temos, o desenvolvimento que a gente tem em cada coisa, em cada parte, em cada momento. Pois vai ter um momento que você vai precisar mais do escudo,
período, um momento que você vai precisar mais do capacete, um momento em que você vai precisar mais da espada, mas em todos eles você tem que estar preparado. E a sua batalha, por incrível que pareça, de todas essas armas, como fala no versículo 18, é para que você esteja sempre em oração. Então você se protege, você tem bons pensamentos, você não permite que os dardos inflamados do inimigo te acerte, para que você mantenha a sua concentração nas suas orações, nas suas súplicas diante de Deus e, principalmente, que você ore por todos os santos. E muitas das vezes é muito difícil orar pelos irmãos, né? É muito difícil, mas é importante que você coloque na sua oração que Deus abençoe e conduza os líderes da congregação a qual você faz parte, que Deus abençoe e conduza o seu irmão em Cristo, que muitas das vezes direciona um áudio ou uma mensagem para você. É muito importante que você peça que Deus abençoe toda a sua igreja, para que a gente continue crescendo, amadurecendo em Cristo e que os nossos frutos sejam todos de forma engrandecedora ao nome de Jesus Cristo. E lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu. Que a graça e a paz estejam com vocês que estão ouvindo, meus amados irmãos, meus amadas irmãs, meus amados jovens. Quem está falando é o irmão Bruno, servo da Igreja de Cristo que se reúne no Ouro Verde, Campinas, São Paulo. Convido vocês novamente a seguirem comigo. Estaremos tratando do capítulo 2 da carta que Paulo direciona a Filipenses. A igreja de Filipe, uma igreja missionária, uma igreja ali que, como a gente vimos no capítulo 1, cooperou com o evangelho através de Paulo, do princípio até aquele dia. Portanto, uma igreja que foi constante na ajuda missionária ao apóstolo Paulo. Mas era uma igreja, né, que não estava livre do partidarismo ou da vanglória. E isso sabemos que é uma condição atual da igreja, onde muitos pregam o evangelho buscando o próprio status, buscando o reconhecimento humano. Pregam o evangelho ainda falso, uma falsa mensagem. O que Paulo fala? Prega o evangelho verdadeiro com a motivação correta. Era para ser feito dessa forma. Versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. A vanglória, que é a glória vazia, vanglória, e essa contenda, essa divisão, causava pelo fato de haver um partidarismo naquele corpo. Um corpo que era constante, né, na ajuda missionária, um corpo aí que já tinha um presbitério estabelecido, já haviam crescido na graça e no conhecimento, porém o ego estava aflorando ali. E Paulo, no capítulo 2, ele vai tratar como tendo princípio que eu devo considerar os outros superiores a mim. E é em cima desse princípio que Paulo vai orientar a igreja de Filipe. E Paulo começa dando o maior exemplo disso, né? Eu vou estar lendo aqui algumas passagens. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-lhe semelhante aos homens. E achado na condição de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte,
e morte de cruz. Paulo fala: olhe para Cristo. Ele esvaziou a si mesmo, vindo assumir a forma de servo, sendo Deus. Tornou-se semelhante aos homens, humilhou a si mesmo. E morte de cruz. Para quê? Versículo 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode pensar, nossa, mas o exemplo da atitude de Cristo é muito para mim, correto? Paulo aqui dá a motivação, correto? Mas ele vai dar outros exemplos de como fazer isso. Talvez uma forma mais acessível a mim, mais acessível a você. Mas a motivação para que eu considere o princípio de ter o próximo superior a mim mesmo tem que ser o quê? O Evangelho de Cristo. Paulo, então, usa ele mesmo como exemplo. Versículo 17. Eu, ainda que seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-me e regozijo com todos vós, e também vos regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Paulo coloca ele como exemplo. Ele estava sendo oferecido por libação a serviço da fé daquelas pessoas que tomaram Cristo como seu Senhor e Salvador. Era um motivo de alegria, né? Você considerar o próximo superior a você em Cristo Jesus. Que você entendesse isso e vivesse isso com humildade, pregando o Evangelho pelo motivo correto. Paulo dá mais um exemplo. Versículo 19. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos procuram o seu próprio interesse, e não o que é de Cristo Jesus. Paulo fala, olha, então olha para Timóteo. Timóteo é um homem que eu não tenho dúvida, né? Que ele procure com sinceridade o cuidado de vocês. Timóteo se considerava inferior aos demais. Ele não procurava fazer o que era de interesse próprio, mas procurava fazer o que interessava em Cristo Jesus. Paulo ainda dá mais um exemplo de alguém que eles conheciam muito bem. Epafrodito, versículo 25. Julguei-me contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro nos combates e vosso enviado, para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus tem misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo então dá o exemplo de Epafrodito, pede para que eles recebam com honra. Versículo 29. Recebei-o, pois, o Senhor com todo o gozo e tende em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Paulo fala que, olha, é honrado o homem aquele que não tem conta da própria vida, mas sim da obra de Cristo. Paulo aqui deu 4 exemplos. O supremo de Cristo, o próprio exemplo de Timóteo, exemplo de Epafrodito, exemplo de pessoas que têm em Cristo na sua mente, que têm a atitude de uma mente voltada para a obra de Cristo. Ótimos exemplos para nós aqui, desejarmos isso, colocarmos
isso em prática, para que possamos fazer isso, meus amados irmãos, com alegria. Que a motivação da sua vida agora em Cristo Jesus seja dedicar-se à sua obra, seja dedicar-se ao reino, seja dedicar-se a espalhar esse evangelho que cura, e que salva e que liberta. O evangelho verdadeiro com a motivação correta, considerando o próximo superior a você mesmo. Faça isso, meu irmão, com toda a alegria, pois é esse o motivo do qual devemos ser alegres. Amém? Está ficando por aqui o Palavra e Louvor. Até amanhã.